O sudário não era uma pintura, nem uma queimadura, nem uma fotografia. Bem, quando você vê o sudário em negativo, tipo, Jamie, abra uma imagem dele, é muito estranho. Mostra as marcas de chicote no corpo dele. Mostra as feições do rosto. Mostra os buracos onde ficavam os pulsos, onde ele foi crucificado. Barry Schwartz segurou o relatório de DNA em suas mãos trêmulas e sentiu um frio na barriga. Após 40 anos estudando o sudário de Turim, ele pensou que nada mais poderia surpreendê-lo. Estava redondamente enganado. As sequências genéticas extraídas das fibras antigas não correspondiam a nenhuma população esperada. Nem a manipuladores europeus medievais, nem a restauradores italianos, nem a palestinos da época romana. O laboratório havia encontrado marcadores de DNA em regiões que não faziam o menor sentido. Sequências tão anômalas que 3 geneticistas diferentes se recusaram a aprovar os resultados oficiais. Quando Schwartz perguntou à pesquisadora principal com o que exatamente estavam lidando, ela lhe deu uma resposta que ainda o assombra até hoje. Barry, sinceramente, eu não sei. Ninguém sabe. E para ser honesto, alguns dos meus colegas nem querem saber. Foi então que Schwartz percebeu algo assustador. A comunidade científica não estava apenas confusa com essas evidências. Eles estavam genuinamente com medo disso. Mas aqui está o ponto. Antes de você entender completamente por que essa descoberta de DNA está causando pânico nos bastidores de um laboratório, você precisa saber como um fotógrafo judeu profundamente cético se tornou a maior autoridade mundial sobre o artefato mais controverso da história da humanidade. Porque o que Schwartz descobriu durante suas 4 décadas de investigação é exatamente o tipo de evidência que instituições poderosas prefeririam que permanecesse enterrada para sempre. Ao final de 3 anos de trabalho, nossa equipe publicou nosso estudo em periódicos científicos com revisão por pares. Pense nisso por um segundo. Quem resgatou aquele sudário do túmulo se colocou em tanto perigo quanto o próprio Jesus. Soldados romanos executavam pessoas por ofensas muito menos graves. Agora, pergunte-se honestamente. Você arriscaria a crucificação para preservar um pedaço de tecido do seu vizinho da rua de baixo? Ou você só correria esse enorme risco por alguém que você realmente acreditasse ter acabado de vencer a morte? A própria existência desse tecido nos diz algo profundo que os livros de história não querem admitir. Tudo começou em 1978. Barry Schwartz era um fotógrafo técnico de sucesso, o tipo de especialista em quem a NASA confiava para seus projetos de imagem mais sensíveis e confidenciais. Quando uma equipe de cientistas americanos de elite solicitou especificamente sua expertise para um exame secreto do sudário de Turim, ele quase riu na cara deles. E acredite, ele estava absolutamente convencido de que tudo não passava de uma pintura medieval, uma falsificação engenhosa criada por algum artista talentoso. Ele imaginou que voaria para a Itália às custas deles. Identificaria algumas pinceladas óbvias em poucas horas e estaria em casa relaxando em uma semana. Férias gratuitas na Europa, caso encerrado, carreira em andamento. Ele até fez piada disso publicamente em conferências. Um comentário desdenhoso que o assombraria pelas próximas 4 décadas. Mas algo profundamente estranho aconteceu quando ele finalmente chegou a Turim. Havia algo de único na imagem do sudário. Algo que não era típico de nenhuma outra imagem com a qual estivéssemos familiarizados. A equipe trabalhou 5 dias e noites exaustivos, sem dormir, realizando experimento após experimento no tecido antigo. Schwartz fotografou meticulosamente cada fibra microscópica, cada marca misteriosa, cada detalhe aparentemente impossível incorporado ao tecido e, lentamente, quase imperceptivelmente, a cor sumiu completamente de seu rosto. Não havia pinceladas em lugar nenhum, nenhum pigmento de qualquer tipo, nenhuma evidência de qualquer técnica artística conhecida de qualquer período da história humana registrada. A imagem assombrosa neste tecido não foi pintada, não foi queimada, não foi chamuscada e não foi fotografada usando nenhuma tecnologia. Simplesmente não deveria existir, mas lá estava. Eis o problema. Schwartz tentou desesperadamente abandonar o projeto 2 vezes. Ele dizia a si mesmo, com convicção, que não era problema dele. Afinal, ele era judeu.
Que importância teria ele para uma relíquia cristã de 2000 anos atrás? Mas o sudário simplesmente não o deixava ir. Algo o puxava de volta. Então tudo mudou drasticamente quando Don Lin entrou em cena. E é exatamente aí que a história toma um rumo muito mais sombrio e misterioso. Lin não era um cientista qualquer com credenciais impressionantes. Esse cara havia trabalhado pessoalmente na lendária missão Voyager, a revolucionária missão Galileu. Ele era um dos maiores especialistas em imagens da NASA, vindo do prestigiado laboratório de propulsão a jato. Quando Don Lin falava em qualquer sala, todos imediatamente se calavam e ouviam atentamente. Durante uma intensa reunião de planejamento, Schwartz finalmente o confrontou diretamente com a pergunta que lhe martelava a mente. Por que exatamente estou aqui? Sou apenas um judeu sem absolutamente nenhuma ligação com essas coisas religiosas. A resposta calma de Lin atingiu Schwartz como um trem desgovernado. Jesus também era judeu, disse Lin com naturalidade. Então, ele se inclinou para mais perto, baixando a voz. Talvez Deus quisesse especificamente um dos seus escolhidos nesta equipe. Schwartz sentiu os pelos da nuca se eriçarem. De repente, a atmosfera no ambiente mudou. Lin ainda não havia terminado de transmitir sua mensagem. Ele disse a Schwartz para viajar a Turim, realizar seu melhor trabalho profissional e simplesmente confiar que o propósito divino maior se revelaria no devido tempo. Aquelas palavras aparentemente simples mudaram completamente a trajetória de Schwartz. Ele não fazia a menor ideia de que estava prestes a mergulhar de cabeça em um profundo mistério que consumiria por completo o resto de sua vida. Percebi que meus irmãos e irmãs cristãos não estavam recebendo a verdade sobre o sudário de Turim. Mas a surpreendente análise da imagem era apenas o começo do pesadelo que se aproximava. Nos 3 intensos anos seguintes, a dedicada equipe realizou todos os testes científicos imagináveis no sudário. Estavam completamente determinados a desvendar esse antigo mistério para provar definitivamente que se tratava de uma elaborada falsificação e então seguir em frente com suas respectivas carreiras. Em vez disso, depararam-se com um obstáculo frustrante após o outro. Nenhuma tinta foi detectada. Nenhum resíduo de corante, nenhuma marca de queimadura por calor, nenhum produto químico fotográfico de qualquer época. Absolutamente nada que pudesse explicar a formação das imagens. Mas não é tão simples assim. Veja bem, eles não apenas deixaram de identificar a técnica específica usada. Na verdade, provaram conclusivamente, por meio de pesquisas rigorosamente revisadas por pares e publicadas em importantes revistas científicas, que nenhuma tecnologia conhecida de qualquer época da história da humanidade poderia ter produzido essa imagem específica com essas características específicas. Deixe essa profunda constatação penetrar por um momento. Conseguimos colocar robôs sofisticados na superfície de Marte. Conseguimos sequenciar completamente todo o genoma humano. Podemos dividir átomos individuais, mas não conseguimos replicar ou reproduzir a misteriosa imagem no sudário de Turim usando nenhuma tecnologia moderna disponível. E quando a equipe finalmente publicou suas descobertas abrangentes, a comunidade científica em geral ficou perturbadoramente silenciosa, suspeitosamente silenciosa. Nenhuma refutação importante surgiu. Nenhuma tentativa acadêmica séria de refutar ou contestar seu trabalho meticuloso emergiu. Um silêncio constrangedor pairava no ar, quase como se alguém influente não quisesse que aquela conversa continuasse. E é exatamente aqui que a história pessoal de Schwartz se torna profundamente emocionante. Mesmo depois de testemunhar em primeira mão todas essas evidências irrefutáveis, ele ainda se recusava a acreditar na autenticidade do sudário. Durante 18 longos anos, ele se recusou sistematicamente a aceitar o que sua própria pesquisa científica claramente lhe dizia. O motivo frustrante: evidências de sangue. As manchas de sangue visíveis no sudário ainda apresentavam uma coloração vermelha intensa. E absolutamente qualquer pessoa com conhecimento básico de ciência forense sabe que sangue seco e antigo escurece para um marrom escuro poucas horas após a exposição ao ar. Esse único detalhe intrigante manteve Schwartz firmemente ancorado em seu confortável ceticismo. Se você está achando esta investigação realmente fascinante, faça-me um pequeno favor.
Inscreva-se agora mesmo e ative as notificações, porque o que vou revelar a seguir é a prova crucial que finalmente quebrou a resistência obstinada de Schwartz. E acredite, a maioria dos canais tradicionais jamais abordará essa informação controversa. Em 1995, Schwartz recebeu um telefonema inesperado que mudaria completamente tudo o que ele pensava saber sobre o sudário. Mas, em 1995, depois de anos de resistência da minha parte, o renomado especialista em sangue, Dr. Alan Adler, falou comigo ao telefone e respondeu à pergunta final que me impedia de aceitar o sudário como autêntico. Do outro lado da linha estava o Dr. Alan Adler, bioquímico formado em Harvard, especialista mundialmente renomado em química sanguínea e pesquisador judeu com credenciais impecáveis. Quando o Dr. Adler falou com autoridade sobre as evidências sanguíneas, governos e grandes instituições ouviram com muita atenção. "Barry", disse Adler, com sua voz normalmente firme agora incomumente tensa e séria. "As amostras de sangue no sudário contêm níveis anormalmente altos de bilirubin. Extremamente altos." Schwartz fez uma pausa, confuso com a terminologia técnica. "O que exatamente isso significa, Alan?" "E veja só." Adler explicou cuidadosamente que, quando um corpo humano sofre um trauma físico extremo e prolongado, espancamento repetido e severo, chicotadas brutais, perfurações com espinhos afiados ou até mesmo crucificação, todo o sistema biológico é inundado dramaticamente por bilirubin como uma resposta aguda ao choque. O fígado sobrecarregado simplesmente não consegue processá-lo com rapidez suficiente. O sangue com esses níveis elevados de bilirubin permanece permanentemente vermelho. Ele nunca escurece com o tempo. Nunca. As mãos de Schwartz ficaram repentinamente geladas. Sua mente percorreu anos de pesquisa. A prova conclusiva estivera bem diante de seus olhos por quase 2 décadas. Ele simplesmente não possuía o conhecimento bioquímico especializado necessário para interpretar corretamente o que estava vendo. Naquele único momento transformador, todas as dúvidas persistentes se dissiparam completamente. O sudário não era apenas potencialmente autêntico. Era exatamente o que sempre alegara ser, o verdadeiro pano mortuário de Jesus de Nazaré. Mas espere até ouvir o que a recente análise genética revelou. É aí que a história toma seu rumo mais assustador. Esta é a parte específica da investigação que a ciência convencional se recusa desesperadamente a divulgar publicamente. Investigar mais a fundo. Quando pesquisadores especializados finalmente extraíram amostras viáveis de DNA das fibras antigas do sudário, esperavam encontrar contaminação rotineira proveniente de manipuladores europeus ao longo da história, monges medievais que o veneravam, restauradores da era renascentista que o repararam e conservadores italianos que o preservaram durante séculos. Mas não foi exatamente isso que encontraram. As sequências genéticas enigmáticas revelaram marcadores distintos de múltiplas regiões geográficas completamente diferentes. Traços do Oriente Médio, obviamente, o que fazia sentido lógico, mas também sequências inesperadas do sul da Ásia, do norte da África, de populações antigas que não tinham absolutamente nenhuma razão para estarem concentradas em um único pedaço de tecido antigo, supostamente da Jerusalém do primeiro século. Eis a questão perturbadora que os pesquisadores perceberam imediatamente. Os padrões incomuns não se encaixam em nenhum modelo de contaminação aleatória por manipulação ao longo dos séculos. São de origem demasiado específica, concentradas geograficamente em áreas específicas e distribuídas de forma demasiado deliberada pelo tecido urbano. Alguns geneticistas admitiram, em conversas confidenciais, que nunca se depararam com nada parecido com essas evidências anômalas de DNA. Simplesmente não se encaixam em nenhum modelo científico existente de manipulação natural, transporte histórico ou contaminação acumulada. E alguns pesquisadores renomados envolvidos na análise, segundo relatos, temem publicar suas descobertas completas. Pense muito bem sobre o que essa implicação perturbadora realmente sugere. A posição acadêmica oficial predominante persiste teimosamente em afirmar que o sudário é meramente uma falsificação medieval criada por um artista desconhecido.
Apesar da análise química do sangue, que comprova conclusivamente a ocorrência de traumas físicos extremos, apesar da formação da imagem desafiar completamente todas as tecnologias conhecidas, apesar das evidências de DNA levantarem questões muito mais perturbadoras do que respostas. É quase como se a conclusão predeterminada tivesse vindo primeiro e se esperasse que as evidências físicas simplesmente a seguissem obedientemente e a confirmassem. Mas as evidências reais não estão cooperando com essa narrativa conveniente. Teorias alternativas mirabolantes têm circulado discretamente entre pesquisadores há muitos anos. Alguns cientistas cochicham em particular sobre material genético que, logicamente, não deveria existir em nenhum banco de dados populacional padrão. Sequências que aparecem estranhamente corrompidas ou incompletas de maneiras altamente incomuns, desafiando completamente os padrões normais de degradação biológica ao longo do tempo. Os céticos não estão mais simplesmente descartando essas evidências preocupantes com explicações categóricas. Eles estão ativamente evitando confrontá-las por completo, porque encarar seriamente essas evidências de DNA significa potencialmente enfrentar possibilidades para as quais a ciência institucional convencional simplesmente não está intelectualmente preparada. E se as evidências de DNA comprovarem que o sudário não é apenas historicamente antigo, mas incrivelmente antigo? E se os marcadores genéticos anômalos apontarem para algo que desafie fundamentalmente tudo o que pensamos saber sobre a história da humanidade? E se a comunidade científica soubesse secretamente dessas descobertas perturbadoras há anos e simplesmente decidisse que o público em geral não conseguiria lidar psicologicamente com a verdade completa? Essas não são teorias da conspiração marginais de fontes não confiáveis. São perguntas sérias feitas por pesquisadores qualificados em conversas profissionais privadas. O tipo de conversa desconfortável que, misteriosamente, nunca chega a periódicos acadêmicos, com revisão por pares. Depois de descobrir pessoalmente como o público em geral pode ser facilmente enganado pela cobertura sensacionalista da mídia, as reportagens sobre o sudário eram frequentemente enganosas ou até mesmo completamente falsas. Schwartz tomou uma decisão crucial, que acabaria por definir todo o seu legado profissional. Em 1996, ele lançou o Shroud.com do zero. Com o tempo, tornou-se o maior e mais completo banco de dados científicos sobre pesquisas do sudário existente. Milhões de visitantes curiosos acessam o site anualmente, em busca de informações confiáveis. Notavelmente, o site existia e prosperava muito antes de o Google se tornar um nome familiar. Schwartz recusou firmemente todas as ofertas de publicidade e patrocínio. Nenhum patrocinador corporativo era permitido. Nenhuma influência comercial externa é permitida. Apenas dados científicos totalmente imparciais, disponíveis gratuitamente para qualquer pessoa corajosa o suficiente para examiná-los seriamente. Em 2009, ele fundou formalmente a Associação de Educação e Pesquisa do Sudário de Turim como uma organização sem fins lucrativos oficial. Sua missão era preservar essas evidências inestimáveis para as futuras gerações de pesquisadores. Ao longo dos anos, as pessoas constantemente questionaram seus motivos pessoais. Por que um homem judeu dedicaria toda a sua vida restante a preservar evidências controversas sobre Jesus? Sua resposta permaneceu sempre simples e direta. Meu trabalho não é dizer às pessoas no que acreditar. Meu trabalho é garantir que as evidências científicas permaneçam intactas. Mas aqui está a parte profundamente pessoal que Schwartz raramente discute publicamente em entrevistas. A investigação o transformou profundamente como pessoa. Depois de passar décadas compartilhando profissionalmente suas descobertas científicas pelo mundo, as pessoas gradualmente pararam de perguntar sobre o sudário em si e começaram a perguntar diretamente sobre ele. No que você acredita agora, Barry? Aos 50 anos, pela primeira vez em toda a sua vida adulta, ele finalmente foi forçado a confrontar diretamente a questão espiritual, da qual vinha fugindo desde a infância. Criado em um lar judeu ortodoxo rigoroso, com família extensa e tradições sagradas cuidadosamente observadas à risca, ele passou décadas rejeitando tudo isso como superstição irrelevante. Mas, ao examinar honestamente seu próprio coração por meio dessa investigação, algo completamente inesperado aconteceu.
algo que ele jamais imaginara. Em suas próprias palavras, ditas com suavidade e reflexão, fiquei genuinamente surpreso ao descobrir que Deus estivera presente o tempo todo. Ele estava simplesmente esperando pacientemente que eu me virasse e o reconhecesse. Barry Schwartz nunca teve a intenção deliberada de provar nada específico sobre fé religiosa. Ele era simplesmente um fotógrafo habilidoso que seguia as evidências científicas aonde quer que elas o levassem honestamente. E essa evidência levou a algo que a ciência moderna ainda não consegue explicar adequadamente. Algo que deixa as poderosas instituições acadêmicas profundamente desconfortáveis. Algo que levanta questões fundamentais que a maioria dos pesquisadores consagrados simplesmente tem medo de abordar publicamente, por questões profissionais. A análise química do sangue confirma conclusivamente a tortura física extrema. A formação da imagem desafia completamente todas as tecnologias conhecidas. E as evidências anômalas de DNA são exatamente o que tira o sono de certos cientistas. Portanto, aqui está a pergunta fundamental que você precisa se fazer honestamente. O sudário de Turim é uma prova física autêntica da ressurreição? Ou é a falsificação artística mais sofisticada da história da humanidade? De alguma forma, criada usando técnicas avançadas que ainda não conseguimos identificar ou replicar hoje. Qualquer resposta terá implicações enormes para tudo. Deixe sua opinião sincera nos comentários abaixo. Quero muito saber o que você pensa depois de ouvir essas evidências. E se você quer ver mais histórias proibidas reveladas, o tipo de história suprimida que os canais tradicionais jamais abordariam, inscreva-se no canal e ative as notificações agora mesmo, porque isso é só o começo.